Panicacau, Paropisa, Noé, Rio Etético, Coiepai, Cocebe, Puriecuri. Calma, não se preocupe, eu não estou falando em línguas. Estou falando em uma língua. A língua Guajajara. Eu prometi ontem que traria a Bíblia na língua Guajajara. Essa é a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, agora com o final longo de Marcos, a terceira Bíblia completa a ser publicada numa língua indígena. Eu acho que ontem esqueci de mencionar que Kaiowá é a quarta língua a receber a Bíblia completa no Brasil. Esse ano, no mês de agosto, a Missão Kaiowá comemorou, se não me engano, 85 anos de existência. E a Bíblia Kaiowá foi lançada durante as comemorações dos 85 anos da Missão Kaiowá. Assim como esta Bíblia Guajajara, ela consumiu a vida de mais de um tradutor. E vários anos se levaram para que ela ficasse concluída. Eu tive o privilégio de ser aluno de uma das tradutoras da Bíblia Kaiowá, a doutora Lorraine Bridgman, uma missionária americana que deu a vida praticamente toda aqui no Brasil e que veio a falecer um pouquinho antes do lançamento da Bíblia. Mas ela teve a oportunidade, Deus concedeu a oportunidade que ela pegasse a Bíblia na sua própria mão antes de estar com o Senhor. Bem, ontem eu falei sobre o desafio indígena e por que nós estávamos usando o termo desafio. Eu espero que vocês tenham entendido a minha argumentação em Atos dos Apóstolos 8, quando eu comparei a experiência de Filipe e o eunuco com o ministério entre indígenas. Trabalhar com indígenas é, de certa forma, trabalhar no deserto. Trabalhar para a minoria. É trabalhar numa perspectiva em que os números são secundários. É trabalhar na perspectiva de que o Espírito Santo conduz a sua igreja e os seus obreiros como quer, para onde deseja, e distribui esses obreiros pelas necessidades do trabalho missionário. Agora, hoje eu quero falar mais especificamente sobre o desafio da tradução da Bíblia para línguas indígenas. Deixa-me falar só rapidamente sobre, eu não vou assim detalhar, mas apenas para que vocês tenham uma noção do nosso trabalho pessoal de tradução da Bíblia. Nós apresentamos um projeto para a PNT intitulado Projeto Nairui. A palavra Nairui significa 3 na língua Guajajara. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse referencial teórico, porque eu vou confessar para vocês que mesmo como presbiteriano, filho de presbítero, estudando no seminário presbiteriano, estudando a confissão de fé da igreja, eu passei batido nesse artigo da confissão de fé da igreja. E veja o que diz a confissão de Westminster com relação à tradução da Bíblia. Se você quiser ler tudo, pode ler. O que eu queria enfatizar está bem aqui no final, né, do artigo 8º, quando diz assim, estes livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem. E eu queria chamar a atenção para o verbo ter, não é? Ele não está, a confissão de fé não está dizendo podem ser traduzidos, né? Devem ser traduzidos, ou qualquer outro termo mais suave. O que os reformadores estão dizendo é que eles têm que ser traduzidos. Os reformadores estão reconhecendo que a Bíblia, na língua vernácula, é fundamental para a compreensão das Escrituras, não é? E para a vida da igreja. Então eu queria apresentar para vocês a tradução da Bíblia hoje como um ministério. A tradução da Bíblia não é um fim em si mesmo, mas ela é parte de uma estratégia missionária a partir de uma perspectiva missiológica, que tem muito
a ver com a nossa tradição reformada. Se há um ministério ligado à tradição reformada, é a tradução da Bíblia. Pela importância que nós damos às Escrituras, como única regra de fé e prática. Não é? Então, é fundamental que um povo, ao receber o Evangelho, que receba as Escrituras traduzidas na sua própria língua. Pessoalmente, como missionário há 24 anos, e como eu não me considero missiólogo, porque a minha formação não é missiologia propriamente, mas a gente faz missiologia no dia a dia. Eu desafiaria alguém a me mostrar uma igreja que foi plantada e amadurecida sem o uso das Escrituras na língua vernácula daquele povo. Agora, é óbvio que nós brasileiros, quase 100%, ontem eu perguntei para vocês quantos falam outra língua, foi aqui que eu perguntei, poucos, né, demonstraram falar uma outra língua. Mas se você vai para a África, se você vai para outros contextos, as pessoas falam brincando 4, 5 línguas. Eu trabalhei com africanos de Guiné-Bissau que falavam 7, 8 línguas, com muita naturalidade. Então, alguém pode chegar como missionário e imaginar, eu posso falar em português mesmo e dá para fazer um trabalho em português. A Bíblia em português é suficiente, e aí se acomoda da mesma forma que a Igreja Católica Apostólica Romana se acomodou com o latim. E a partir da Reforma Protestante, pela sua ênfase no sola escritura, há inúmeras traduções. Agora veja que coisa interessante, né? Eu até escrevi um texto sobre isso, a Reforma Protestante e a tradução da Bíblia. A Reforma enfatizou a tradução da Bíblia, mas a Reforma promoveu a tradução da Bíblia apenas para línguas majoritárias. As línguas que foram favorecidas com tradução das Escrituras durante a Reforma Protestante eram aquelas línguas do mundo ocidental, em primeiro lugar, e do mundo cristão. Então aí você tem traduções de inglês, você tem traduções de francês, você tem traduções de alemão, Lutero, a tradução do Lutero foi uma das primeiras, um primo de Calvino traduziu o Novo Testamento para o francês. E, agora aqui vai o meu teste. Quem foi que traduziu a Bíblia para o português? Já mais para frente, na segunda geração da Reforma, e os 600 nos quebrados. Quem? Quem era João Ferreira de Almeida? Pastor reformado. Um padre? Pastor reformado. João Ferreira de Almeida era padre, meu povo? Pastor reformado. Pastor reformado. Não, português, pastor reformado. Foi paulano. João Ferreira de Almeida era um pastor reformado. Não tinha nada de padre. Não é? Era português, mas se converteu com o trabalho da Igreja Reformada da Holanda. Aliás, lendo um pouco mais sobre a história de João Ferreira de Almeida, eu fiquei curioso porque ele teve muita dificuldade com o presbitério dele, né? O presbitério encrencou tanto com a tradução de João Ferreira de Almeida. Eu dou tantas graças a Deus que o meu presbitério não determinou que eles têm que aprovar a minha tradução. A João Ferreira de Almeida foi preciso ser aprovada pelo presbitério. E os crivos de aprovação eram tão rígidos, né, que ele chegou a se frustrar em alguns momentos nas suas ideias. Mas esse é o nosso potencial teórico. Quem me chamou a atenção, vou confessar, foi o reverendo Roberto Brasileiro. Um dia, num congresso de missões da nossa igreja, o reverendo Roberto Brasileiro citou a confissão de fé e a importância que nós, de tradição reformada, temos que dar à tradução das Escrituras. Agora, título de introdução. Alguém aqui sabe quantas línguas no mundo hoje não possuem sequer João 3,16? Quantas línguas no mundo? Mais alto um pouquinho. Quase 2.000 línguas. Até recentemente o número era maior do que 2.000 línguas. Estava em 2.200 línguas. Mas as organizações Wycliffe para a tradução da Bíblia, junto com as Sociedades Bíblicas Unidas, lançaram um projeto chamado Visão 2025. Esse projeto Visão 2025 é um projeto que orava e buscava
implementar um projeto de tradução para todas as línguas que necessitassem de tradução até o ano 2025. Agora, eles fizeram assim um trabalho, não é, de pesquisa, estratégia impressionante e dividiram a necessidade de tradução das Escrituras pelo potencial da Igreja Internacional. E chegaram à conclusão de que, pelo potencial da Igreja brasileira, caberia à Igreja, e eu uso aqui o termo Igreja no sentido geral da comunidade evangélica brasileira, não só presbiteriana, 200 missionários brasileiros treinados e enviados para o trabalho de tradução no Brasil e no mundo. Eu acho que nós não temos 20 ainda, recrutados, preparados e prontos para ir para o campo como tradutores da Bíblia. Mas essa é a nossa parte, é a nossa tarefa como brasileiros para participar da visão 2025. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso referencial teórico, a tradição reformada que temos, o valor que temos das Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, e a necessidade missiológica de que essa igreja plantada cresça e amadureça pelo estudo das Escrituras na língua vernácula do povo. Então, quem vai para Guiné-Bissau não pode imaginar que falar em português é suficiente para evangelizar os guineenses. Quem vai para a África do Sul imaginar que pode se fazer com inglês. Quem vai para Angola imaginar que português é suficiente. Eu já enfrentei missionários brasileiros que vão para Guiné-Bissau, por exemplo, que se recusam a falar crioulo. É a língua, digamos assim, nacional de Guiné-Bissau. Eles dizem, mas crioulo é português mal falado. Eu não consigo falar isso. São os preconceitos linguísticos, né, que muitas vezes nós acabamos adotando. Tá certo? Mas é por aqui que a gente vai. Algumas características do trabalho entre indígenas de forma geral, mas assim, aplicando a tradução. É demorado. Eu disse ontem, ninguém traduziu a Bíblia, o Novo Testamento no Brasil para uma língua indígena em menos de 15 anos. A média de 25 a 30 anos. Na África nós temos uma média mais baixa, não é? Eu conheci, temos um colega da Wycliffe que traduziu o Novo Testamento em 5 anos. E depois de traduzir, ainda jovem, ele partiu para uma segunda língua para traduzir mais um Novo Testamento em mais 5 anos. Vocês conhecem muito bem o hebreu Ronaldo Lidório, vai falar amanhã, não é? Aqui, traduziu em 8 anos o Novo Testamento. No Brasil, por melhor linguista que o missionário seja, as circunstâncias do trabalho, as dificuldades do trabalho têm impedido os tradutores de fazerem traduções rápidas. Eu estou há 7 anos entre os Guajá e tenho Lucas e 10 capítulos de Atos agora. Estamos preparando o capítulo 11 para começar a tradução depois que eu voltar para a aldeia na segunda-feira. Um outro desafio é que essas traduções são feitas para pequenas populações. E nem sempre a igreja entende isso, esse desafio. Olha, o senhor está traduzindo, essa Bíblia vai ser lida por quantas pessoas? 200. O senhor vai gastar a vida inteira para traduzir a Bíblia para 200 pessoas? Sim, nós vamos. Essas 200 pessoas merecem a oportunidade de ler as Escrituras na sua própria língua. Ainda que fosse uma pessoa, eu estou trabalhando com um único falante. Ele me perguntou sobre o Aurá e Auré, são os dois indígenas de uma tribo, eles eram os dois últimos falantes dessa língua e os últimos membros dessa tribo. Um faleceu ano passado, agora só tem um, o Aurá, e ele vive comigo lá na aldeia. Um indivíduo, último falante, eu sou a única ponte no mundo com quem ele pode conversar alguma coisa. Aí eu digo, é bom ser tradutor de uma pessoa só, porque o que eu traduzi está traduzido. Eu agora estou fazendo a minha dissertação
de mestrado nessa língua e eu brinquei com o meu consultor, você vai ter que acreditar em mim, porque eu sou o único que conhece essa língua. Eu sou a autoridade máxima dessa língua. Qualquer heresia que eu falar vai ter que ser aceita. Né? Mas feito para populações pequenas, em comparação com a África, com Papua Nova Guiné, com outros países da Ásia, que tem centenas de milhares de pessoas falantes dessas línguas. Aqui no Brasil as populações indígenas são pequenas. E é difícil às vezes convencer a igreja dessa necessidade. Enfrenta certo desconhecimento e desinteresse da igreja. Vou contar só essa ilustração. Uma vez um presbítero de Recife me perguntou assim: reverendo, quantos indígenas tem no Brasil? Na época, 300 mil por aí. Ele disse: mas vem cá, não seria mais fácil a gente fazer uma campanha, pegar esse pessoal todo de uma vez, colocar no Maracanã ou em um outro lugar, evangeliza esse pessoal de uma lapada só, como se diz lá no norte, e acaba com esse negócio. Aí eu fui dizer: não, mas meu irmão, presta atenção, olha, debaixo desse termo índios, há mais de 200 povos distintos, que falam 180 línguas diferentes, debaixo do termo índio. 180 línguas faladas no Brasil, línguas indígenas. Então não é tão simples assim, seria maravilhoso, né, se pudéssemos simplificar dessa forma, mas não é bem assim. Eu já falei um pouquinho sobre a questão da oposição política, eu vou pular isso aqui, mas hoje nós enfrentamos assim muita oposição, especialmente pela tradução das Escrituras. Deixa eu dar uma panorâmica um pouco geral, depois eu entro numa coisa um pouquinho mais técnica que eu queria compartilhar com vocês, mas deixe-me falar assim, como é o trabalho de um tradutor. Se você quer ser um tradutor, seja aqui com uma língua indígena brasileira ou com uma outra língua em qualquer outra parte do mundo dentro desse projeto Visão 2025, você vai passar por essas fases aqui. Existe o período de pré-tradução, que é basicamente um período de pesquisa e educação. Por quê? Essas línguas, na maioria absoluta dos casos, são línguas ágrafas, línguas sem tradição de escrita. Então, o tradutor terá que fazer um trabalho preliminar de análise dessa língua, reduzir essa língua à escrita, produzir material e ensinar o povo a ler, senão você vai ter uma Bíblia sem leitura. E aí vai ficar complicado. Aí depois nós temos o período de tradução, propriamente, quando o missionário, junto com o povo, ou com pessoas da comunidade do povo, começa então a traduzir, e o período de pós-tradução, que é a publicação e a distribuição. Eu achava que uma vez que eu tivesse traduzido tudo, meu trabalho tinha se encerrado, mas também não é assim não. Essa fase de publicação e distribuição ainda requer muito trabalho. Só para a diagramação dessa Bíblia, eu passei uma semana na Sociedade Bíblica aqui em São Paulo. Uma semana na diagramação, para verificar que estava tudo direitinho, que a fonte era ideal, que a distância, o espaço entre as linhas era adequado, mesmo para uma pessoa mais idosa que tivesse dificuldade de ler, se as figuras estavam nos locais apropriados, se os nomes dos livros aqui em cima estavam corretos, se não havia troca de fonte de um livro para o outro, e a gente descobria erros e tinha que começar a diagramação toda novamente. Eu só não apanhei porque o pessoal lá é crente. E outra coisa é que nós tivemos que ler essa Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, 2 vezes. Pensa só assim, o pecador lê a Bíblia, né? 2 vezes, cada um de nós. Eu e o missionário americano que a traduz. Então essas são as fases. Vamos lá, devagarzinho aqui. Período de pré-tradução. O que o missionário faz nesse período de pré-tradução? Ele faz a pesquisa linguística. Se você vai traduzir, e vai traduzir para uma outra língua, um outro povo, você tem que, por exemplo, além de todo esse trabalho linguístico, né, de fonética e tudo mais,
Você vai escolher termos. Como é que você vai traduzir Deus? Como vai traduzir salvação? Como vai traduzir inferno? Como vai traduzir perdão? Sacrifício? Não é? E por aí vai. Então você tem que fazer a pesquisa. Quando eu cheguei entre o povo Guajá, nós começamos a fazer a pesquisa sobre Deus. E aí eles me deram um termo. Ele disse: Deus na nossa língua é Tapana. Legal, eles têm um termo. Então, vou usar o termo Tapana. E aí comecei a fazer o número 2 aqui, ó. A pesquisa antropológica. Quem é Tapana? Onde ele vive? Iuapa, lá no céu. Opa, viu? No céu. Ele é bom? Tapana Ia. Deus é muito bom. E aí a gente vai. Ele morre? Manuquia e Anaol. Ele não morre. Ele é para sempre, eterno. Mas aí você começa a fazer outras perguntas. Ele é um? Não. Aí caralho, tem vários. Ele é casado? Americoa, ele tem mulher. Tem filho também. E aí você começa a se aprofundar mais sobre os atributos, as características. Quando chove, relâmpago, foi Tapana. Ele jogou o relâmpago. Mas por que ele jogou o relâmpago? Porque ele está com raiva. Alguém fez alguma coisa errada aí. Porque se ele joga o relâmpago é porque ele está zangado. Então Zauá tem medo de Tapana. Tem muito medo. Porque ele fica lá no céu. Ontem eu contei que os Zauá fazem as viagens para o céu, né? O céu, na visão deles. Aí eu fiz a pergunta: vocês veem Tapana lá no céu? Não. Ele fica numa parte do céu que ninguém tem coragem de ir lá. Aí você percebe as complicações? Agora chego eu lá na aldeia e digo: olha, acredita em Jesus que ele vai levar vocês para Tapana. Lá nós não queremos ir não. Para Tapana a gente não vai, porque a gente tem medo, por aí vai. Então nós começamos a dizer: pô, não posso usar o termo Tapana. Não é um termo apropriado para me referir a Deus. Mas tudo isso eu faço nesse período de pré-tradução. Porque se eu fizer uma escolha errada, como diz o nordestino, tchau e bênção, né? Aí você complica tudo na comunicação do Evangelho se você fizer uma escolha errada da terminologia que você vai utilizar na tradução. Tá certo? Então, nesse período aqui é um período, geralmente um período de imersão, quando o missionário vai se assim aprofundar o máximo que ele pode da língua, da cultura, vai utilizar todas as ferramentas que ele aprendeu no curso de Linguística e Missiologia, lá em Brasília, para então... Eu fiz algumas coisas que hoje eu não sei se eu faria, mas na época eu era bem jovem, eu já falei para vocês que eu era meio afoito quando eu era jovem. No caso dos Tembés eu participei de tudo, inclusive dos rituais. Participei de tudo. E dançava com eles lá de doer a perna, a noite todinha. Aí um dia eu trouxe um cigarro desse tamanho aqui de tauari para mim, de uma árvore que eles têm lá. Usa isso aqui. Como é? Usa isso aqui no ritual. Aí eu disse: por quê? Ele disse: para te proteger. Proteger de quê? Proteger dos espíritos. Epa! Os espíritos virão aqui no ritual, sim, eles vão incorporar na gente. E aí pode ser que venha um espírito indesejado, um espírito de porco, como diz o outro, né? E aí ele pode fazer alguma coisa ruim. Então, se você tiver com um cigarro aí, você se protege. Muito obrigado, mas eu tenho uma proteção já, eu não preciso do cigarro. Mas aí eu parei de participar do ritual, tá, gente? Pra vocês verem. Cuidado. Se for pro campo, cuidado. Eu disse: eu era jovem e afoito. Tá bom?
mas isso faz parte do processo de pré-tradução. A questão da cosmovisão, isso é fundamental. Você tem que entender a cosmovisão do povo, né? Essas coisas são muito profundas, elas são abstratas. Você chega na periferia assim, você não consegue chegar a esse nível se você realmente não se aprofundar no estudo da língua e da cultura. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o período de tradução. Um tradutor não vai trabalhar sozinho. Eu não posso trabalhar só. João Ferreira de Almeida foi tradutor para a sua língua materna. Wycliffe foi tradutor para a sua língua materna. Lutero tradutor para a sua língua materna. Eu não estou traduzindo para a língua materna. Por mais que eu fale a língua, eu não a falarei como um falante nativo. Então, eu não tenho o conhecimento de um falante nativo. O que nós fazemos? Nós instruímos alguns indígenas e os treinamos para que eles sejam os principais tradutores. E nós sejamos assessores, consultores, revisores, mas assim, a responsabilidade maior vem do próprio indígena de participar. Aí eu tenho que montar uma equipe, né? Eu tenho que descobrir pessoas com habilidade para tradução. Nem todo mundo tem habilidade para essa área, vocês sabem disso. E aí a gente tem que descobrir essas pessoas e determinar a forma em que vamos trabalhar, que metodologia nós vamos utilizar. A metodologia que eu utilizo é uma metodologia tradicional entre os tradutores da Wycliffe, em que eu pessoalmente faço a exegese toda primeiro. Se eu vou traduzir Atos capítulo 11, eu faço toda a exegese, separado, sozinho. E eu determino então aquilo que eu entendo ser o sentido do texto. E faço uma pré-tradução em português. E aí eu sento com a minha equipe e com base nessa pré-tradução que eu fiz em português, então nós vamos traduzindo para a língua indígena. Agora, a minha pré-tradução em português já antecipa as características gramaticais e discursivas da língua guajá. Então, língua guajá, por exemplo, é verbo final, não é? Sujeito, objeto, verbo final. Então, quando eu escrevo a minha tradução, mesmo em português, eu já coloco o verbo no final. Alguém aqui aí que tem curiosidade do grego sabe qual é a ordem predileta? Não é a única, obviamente, mas qual é a ordem predileta do grego em narrativas? É o sujeito, ou o verbo, ou o objeto? O que vem primeiro no grego? Vocês lembram? Narrativa. Eu não estou falando de material, não é, de epístolas, eu não estou falando de material argumentativo, estou falando de narrativa. Via de regra, a ordem mais comum, que na linguística a gente chama de ordem não marcada, é verbo no início, sujeito e objeto. Agora, óbvio que no grego você pode ter verbo no final, você pode ter o objeto primeiro, depois o sujeito, porque é uma questão pragmática, não é? É uma questão da pragmática, é uma questão do discurso, mas via de regra, grego é verbo inicial, sujeito e objeto, se você tem uma estrutura não marcada. Mas guajá não é. Se eu traduzir em guajá o verbo no início, eu vou ter problemas, porque eu vou estar dando nuances semânticas ao texto que eu não quero, e nem o autor queria e desejava. A gente fala daqui a pouquinho sobre a questão de tradução, teoria de tradução, literalidade e fidelidade, essas coisas, tá bom? Eu vou dividir aqui os desafios, já que o nosso tema é desafio da tradução da Bíblia para línguas indígenas, eu vou dividir em desafios internos e desafios externos. O que eu quero dizer com os desafios internos? São os desafios do próprio processo de tradução, da própria natureza de tradução. Eu brinco com o pessoal quando eu falo que eu acreditava que tradução era possível em qualquer língua, até que eu fui trabalhar com os guajá. Quando eu cheguei entre os guajá, eu comecei a ter dúvidas se realmente tradução é sempre possível ou não. Porque às vezes os desafios linguísticos são tão grandes que Eu já tive momentos no início do projeto que nós gastamos 1 hora para traduzir um versículo. 1 hora para traduzir um versículo. E o meu tradutor indígena baixava a cabeça e dizia assim: não tem como dizer isso na minha língua.
Não tem como dizer isso na minha língua. Mas a gente achava um jeito, dava um jeito de traduzir, mas você tinha que mastigar o texto de todas as formas, tentando, reorganizando as frases, mudando a estrutura e por aí vai. Porque senão não seria possível. Quando a gente fala de teoria de tradução, a gente não fala assim de coisas pontuais, mas de um contínuo, né? Numa ponta desse contínuo está a tradução literal. No outro contínuo está o que vocês provavelmente chamam no seminário de paráfrase, não é? Uma tradução tão idiomática que ela se torna o que se convenciona chamar de paráfrase. Alguém pode me dar um exemplo de uma paráfrase em português? Linguagem de hoje. Então você considera a linguagem de hoje como uma paráfrase, né? Bíblia viva, tem a mensagem, não é? Por aí que nesse contínuo, né? Nesse contínuo podem ser classificadas provavelmente como paráfrase. E no outro lado do contínuo, uma tradução que você consideraria como literal. Revista e corrigida, não é? Bem literal. O que mais? Atualizada um pouquinho mais para cá, mas ainda com uma predominância de literalidade. E como você classificaria a NVI? É uma boa tradução? NVI? Já não está tanto nesse extremo de literalidade, nem nesse extremo de idiomaticalidade, não é? Está mais para o meio, embora se você ler o prefácio da NVI, você verá que os tradutores afirmam que a traduziram com base na teoria de equivalência dinâmica. Eles dizem isso explicitamente no prefácio da tradução. Eu explico para vocês um pouco que teoria de tradução é essa. Vocês já ouviram falar num homem chamado Eugene Nida, não é? Ele é digamos assim, o pai da teoria de equivalência dinâmica. Ele percebeu que as traduções que prezavam pela equivalência da forma deixavam muito a desejar no que diz respeito à compreensão. Então, quando você pega uma Bíblia como revista e corrigida ou atualizada, a gente pode afirmar, com base em pesquisas linguísticas realizadas no Brasil, que a maioria da população brasileira não a entende. Se acostumou com a tradução, resiste à mudança, mas não entende o que está escrito. Há estudos, teses de doutorado feitas com testes de compreensão em alunos da 8ª série do ensino público de São Paulo, e a minoria conseguia compreender razoavelmente o texto da revista atualizada. A maioria não conseguia entender o texto da atualizada. Isso é fato. Agora, eu como tradutor, o que eu vou fazer? Eu vou produzir uma tradução mais literal ou eu vou produzir uma tradução mais idiomática? A minha decisão está atrelada a um conceito fundamental da nossa tradição cristã, hoje não tão falado, não tão defendido e não tão pregado nas universidades no que diz respeito à tradução, mas ainda para nós precioso. Qual é o conceito? Livre interpretação? Livre exame, livre interpretação? Não, eu estava pensando num outro. Fidelidade. Conceito de fidelidade. Nós não somos livres para traduzir do jeito que a gente quer, porque a gente está atrelado ao conceito de fidelidade, à intenção comunicativa do autor. O pessoal já chutou o pau da barraca por aí fora, né? E já não acredita mais em intenção comunicativa, não acredita que haja sentido no texto, não é? Todas essas teorias pós-modernas de comunicação e de tradução, mas nós defendemos os princípios básicos e fundamentais de que há uma intenção comunicativa
que o autor intentou comunicar alguma coisa e que, portanto, eu, como tradutor, não sou livre para dar o sentido que eu imagino ser, mas eu tenho que ter responsabilidade e fazer o melhor que eu puder para refletir o sentido do texto original. Agora, a minha fidelidade deve ser à forma ou ao conteúdo? À forma ou ao sentido? Esse foi o debate histórico, não é? Esse foi o debate histórico. E esse debate não acabou. Eu não quero, como diz o baiano, não quero cutucar muito, mas é possível que, pela minha formação no seminário presbiteriano, nós temos uma tendência à predileção para a literalidade. Pode ser que isso tenha mudado, não sei, não tem mudado, mas há uma tendência nos seminários para a literalidade. Tanto que quando você faz uma exegese de grego e hebraico, um dos requisitos é fazer uma tradução literal. Depois, pelo menos na minha época, fazia-se uma tradução literal modificada, era o que se chamava, né? Faz uma tradução literal, palavra por palavra. O grego está aqui, você bota embaixo, não é? Ou hebraico, e por aí vai. Depois você faz uma tradução literal modificada. Mas pensem comigo. Esse conceito de que a literalidade é o que representa a fidelidade é um conceito falso. É possível e tem acontecido que ao traduzir literalmente você acaba sendo infiel ao autor, porque você está dando uma nuance semântica ao texto que o autor não intentou. E eu posso dar exemplos para vocês. O consultor vai fazer a verificação do Evangelho, se não me engano, de Marcos, na língua Munduruku, uma língua indígena aqui do Brasil. E o falante nativo está lendo o texto aqui na língua, o consultor está aqui, a tradutora está aqui, né? E aí a consultora vai fazer perguntas de compreensão para, através dessas perguntas, saber se o indígena está de fato entendendo o texto, ou se há algum problema no texto. A tradutora, todas as vezes que o termo Jesus apareceu no texto grego, ela traduziu por Jesus na língua. Óbvio, tem Jesus no texto grego? Então, princípio de literalidade, fidelidade, a forma, vamos traduzir com a palavra Jesus. E lá pelas tantas o indígena parou e disse: afinal de contas, quantos Jesus tem nessa história? Aí a tradutora disse: como? Quantos Jesus tem nessa história? Disse: um? Não. Tem mais de 10. Eu estou confuso, eu não sei qual é o Jesus que vocês estão falando. Aí ela disse: opa, eu preciso de uma coisinha que para o tradutor é fundamental: análise do discurso. Então ela foi, pegou os textos tradicionais do Munduruku e foi fazer uma análise do discurso. Vocês estudaram narrativa, vocês sabem. Narrativa, né, você tem participantes da narrativa. Como esses participantes são introduzidos na narrativa? As línguas divergem na forma como eles são introduzidos, vocês, né? Egeneto, por exemplo, do grego, né? Espera aí alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, pode ser que atrás do egeneto apareça um indivíduo, um participante da narrativa, não é? No hebraico aí do Tarcísio, não bate não, só. De repente, lá na história de Ruth, Verine Boaz, e aí Boaz é introduzido como Verine. Opa, por que Verine Boaz? Não é? Então, o exegeta ele tem que prestar atenção na análise do discurso. O que foi que ela descobriu? Ela descobriu o seguinte: na língua Munduruku, quando você introduz um participante na narrativa, você o introduz pelo nome próprio. A partir daí, a referência a esse participante é feita por meio de pronomes, de afixos ou da absoluta nulidade, quer dizer, não serem mencionados com nada, marcado
de nenhuma forma. Então o que ela descobriu? Toda vez que o nome Jesus aparecia, estava introduzindo um novo personagem. Acontece que esse novo personagem, ou essa nova personagem, também tinha o mesmo nome, o nome de Jesus. Mas na compreensão do mundo eram vários Jesus. Percebe que a literalidade, nesse caso, foi infiel, foi um caso de infidelidade, porque não estava refletindo a naturalidade da narrativa de Marcos. Marcos não queria introduzir 10 pessoas chamadas Jesus na narrativa. Ele queria introduzir uma pessoa só. Certo? E por aí vai. Então, a literalidade é insustentável, minha gente. Ela é importante? Claro que é. Quando vamos fazer uma exegese, é importante ter análise literal? Claro que é importante. Mas se você pegar uma Bíblia totalmente literal e entregar para o povo da igreja, para que o povo da igreja leia e cresça nas Escrituras, pode esquecer, porque não vai acontecer. Eu tenho exemplos, né? Deixa eu seguir aqui, talvez apareça um exemplo, né? Aqui eu estou falando sobre as teorias, digamos assim, né? Equivalência formal é essa teoria que preza pela literalidade, pela forma, não é? Equivalência formal. Se o grego tem um substantivo, aqui você traduz para um substantivo naquela língua. Há um verbo, você traduz para um verbo. Aí eu teria uma série de problemas, sabe por quê? Grego tem preposições. Vocês já tiveram que esquentar a cabeça aí, né? Para estudar as preposições do grego, né? És, diá, sun e por aí vai. O Ajaia tem pós-posições, eu não tenho preposições. Isso quer dizer que na preposição você tem a preposição e o substantivo seguindo a preposição. No Guajá eu tenho um substantivo e em seguida a pós-posição. Então eu já não posso traduzir literalmente, não tem como traduzir literalmente. Quer ver outro exemplo? O grego tem voz passiva em todo lugar. O Guajá não tem voz passiva. Então eu não tenho como traduzir a voz passiva do grego. Teus pecados estão perdoados. Eu não tenho como traduzir. Alguém tem que ter perdoado os pecados e eu preciso mencionar quem perdoou os pecados dela. E agora, o que é que eu faço? Né? Eu tenho que dizer, ou Deus perdoa os teus pecados, ou eu perdoo os teus pecados. Mas eu não posso ficar, não tem como traduzir literalmente, porque a língua Guajá e centenas de línguas do mundo não têm voz passiva. A segunda teoria que eu mencionei, ela tem dois nomes: equivalência funcional ou equivalência dinâmica, que é essa teoria do Naida, que é a teoria até recentemente preferida para a tradução da Bíblia para línguas minoritárias. Então, essa Bíblia aqui, você pode ver, pelo tamanho, é uma tradução de equivalência formal ou de equivalência funcional? De equivalência funcional. Você pode dizer, puxa, pastor, mas essa Bíblia é grossa, né? Ela deve ser bem explicativa. É que o tradutor está seguindo a teoria de equivalência funcional. Isto é, ele pega o sentido do texto original e ele o transfere para a língua, que nós chamamos de língua-alvo, da maneira mais natural possível dentro das estruturas, da estrutura linguística daquela. Agora, os tradutores Wycliffe estão reconhecendo que na forma também há sentido. Há situações em que a forma também apresenta sentido. Alguém aqui pode me dar um exemplo do hebraico em que a forma indica sentido? Aí tá assim, bora puxar pelo hebraico agora um pouquinho essa turma aí. Você pode ir anotando aí, se ninguém responder, você dá. Vocês certamente já estudaram sobre estrutura quiástica, não já? A estrutura quiástica é uma estrutura que a própria ornamentação do texto indica sentido, não é? Você tem A, B, B, A, ou A, B, C, C, B, A, e por aí vai. Então, a organização do texto já indica sentido, não é?
Então a gente não pode fazer, como Naida e outros tradutores, fazer uma absoluta distinção entre sentido e forma. Não é tão simples assim. Há momentos em que a forma em si já denota um determinado sentido. Estruturas poéticas, de forma geral, elas apresentam esse tipo de elemento em que a forma já, a própria maneira como o texto é organizado já indica um pouco do sentido. Mais recentemente tem surgido uma teoria chamada teoria da relevância. E essa é a teoria que alguns tradutores missionários estão utilizando para fazer as traduções. Não é propriamente uma teoria de tradução, é uma teoria linguística, da pragmática, mas que tem sido aplicada à tradução. O que essa teoria diz? Essa teoria diz que há duas formas de se fazer comunicação, mas que para a comunicação existir de fato de verdade, o texto sozinho não é suficiente. Você tem que ter o texto e você tem que ter o contexto. Eles usam a palavra contexto num sentido diferente do que nós usamos no seminário. O que é o contexto? Aí você vai e olha o que aconteceu, o que está sendo dito antes, o que está sendo dito depois. Isso para nós é o contexto, não é? Eles o chamam de cotexto. Esse é o cotexto, mas contexto é o mundo. O contexto está na cabeça do falante. E quando um tradutor ou um escritor das escrituras lê alguma coisa e o camarada ouve e processa, esse tradutor ou esse autor está chamando para que você vá nesse contexto e traga informações que você compartilha com o mundo do falante, ou do tradutor, do escritor. E aí os processos de inferência são fundamentais. Essa teoria se desenvolveu assim de forma brilhante nos processos de inferência. Vou dar um exemplo simples. Você chega para mim assim e diz, termina a palestra aqui e você diz para mim, reverendo, vamos tomar um cafezinho? E eu respondo, café me tira o sono. O que é que eu estou dizendo para o Tarcísio? Olha o que ele me disse, vamos tomar um cafezinho. E eu respondo, café me tira o sono. Qual é a minha intenção comunicativa? Eu vou tomar café ou não vou tomar café? Eu não vou tomar café. Mas eu disse explicitamente para ele que não iria tomar café? Como foi que ele chegou à conclusão de que eu não iria tomar café? Por um processo de inferência. E essa inferência é baseada no mundo em que nós compartilhamos. Nós entendemos como brasileiros que café, pode ser que seja provado cientificamente mesmo, por causa da cafeína, isso, aquilo, outro, né? Mas nós compartilhamos esse mundo, entende? Então, essa teoria diz, olha, você não pode explicitar tudo na tradução, você não pode fazer uma tradução absolutamente dinâmica. O que você tem que fazer é uma tradução média, e aí você apresenta o contexto por outros meios, por outras formas, porque se o indivíduo tiver o contexto, ele será capaz de trazer as inferências e entender o que o texto realmente quer. Tá certo? E existem também as teorias discursivas, eu já dei alguns exemplos de teorias discursivas. Gente, é um trabalho fascinante. Eu fui aluno desse senhor, é um linguista tradutor da Sociedade Internacional de Linguística, ele é inglês, o nome dele é Stephen Levinson. Se você puder comprar esse livro, se você gosta de grego, desculpa, é Novo Testamento, grego e Novo Testamento, se você gosta, né, mas ele está fazendo o hebraico agora, de análise do discurso, se você quer se aprofundar nos estudos de grego, compre um livro chamado Discourse Features of New Testament Greek. Traços discursivos do Novo Testamento grego. Só tem em inglês, não está em português ainda. Esse livro está sendo traduzido para o português, vai ser publicado em português, mas por enquanto está em inglês. Ele faz uma análise do discurso do Novo Testamento grego para você entender. Porque, olha, se você ficar só no lior, lieg, liel, liomel, lietel, você não vai para lugar nenhum.
Isso aí até o papagaio faz. Ele sai. Ele sabe até ele sabe. Entendeu? Você tem que ir a níveis mais profundos de análise do texto, como língua, com estrutura, com discurso. E é isso que ele faz. E é maravilhoso. Por exemplo, de. Conjunção de. A gente diz que é mas ou e, por aí vai. Ele prova que não tem nada a ver com mais ou e. Na maioria dos casos do Novo Testamento, no texto narrativo. Tem a ver com o desenvolvimento da narrativa. É uma marca de desenvolvimento que ele chama. E por aí vai. Coisas fascinantes que a linguística pode nos dar, que eu não tenho assim tanto tempo agora também para falar com vocês. Vamos correr? Porque eu também não quero cansar demais vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Quais são os 3 princípios básicos que nós utilizamos para a tradução que nós fazemos? A tradução precisa ser exata quanto ao original. É óbvio que eu estou sendo um pouco simplista aqui. Até no uso do termo original. Eu estou ciente de toda a complexidade. Certo? Mas assim, para simplificar, a tradução precisa ser exata quanto ao sentido. Então, eu como tradutor, eu não tenho a liberdade de dizer o que eu quero. Eu preciso respeitar e ser fiel ao que o tradutor, ao que o escritor entendeu. Então, a exatidão, embora seja um termo forte, difícil, na prática impossível, provavelmente, de ser levado completamente à risca, mas nós vamos nos esforçar e vamos fazer o melhor que a gente pode. E o segundo precisa ser clara quanto à língua receptora. A língua receptora é a língua que está recebendo o texto. Precisa ser clara, não pode ser confusa. Muitas vezes a confusão na tradução se dá pela reprodução da estrutura da língua fonte, daquela língua que você, do grego, ou do hebraico, ou do inglês, ou do espanhol, do latim, qualquer língua que você utilizou como a sua fonte. Ela precisa ser clara. Por quê? Porque o grego koineu, quimio, não sei como é que vocês pronunciam aqui, era um grego comum, um grego do povo, do dia a dia, e as pessoas que escreveram para que fossem entendidas. Não é? Então nós temos que utilizar a clareza como um princípio também fundamental. E ela precisa refletir um estilo natural. A Almeida atualizada, por exemplo, não tem um texto do português natural. O texto não é natural. Reflete muito da estrutura, tanto do hebraico quanto do grego. Não é natural. Então ela fere um pouco esses princípios, pelo menos os 2 últimos princípios. Tá bom? Alguns dos desafios linguísticos. Como traduzir termos especiais, que nós chamamos de termos-chave. Deus, pecado, perdão, salvação, tabernáculo, sacerdote, neve, cordeiro, soldado. Por exemplo, a palavra cordeiro aqui, em Guajá nós traduzimos como o animal que se parece com o veado. Porque é a associação que eles fazem. A ovelha, ou a cabra, eles associam com o veado. A palavra veado na língua é arapá, e cordeiro é araparã, aquele que se parece com o cordeiro. Soldado, isso aqui é muito interessante. Na língua também a palavra soldado é zautiapequera, casca de jabuti, ou casco do jabuti. Porque os primeiros soldados que eles viram tinham aquele capacete, que parecia o casco do jabuti. Então eles chamaram de soldado casco do jabuti, zautiapequera. E por aí vai. Metáforas. O mundo greco-romano é um mundo que utiliza muita linguagem abstrata, a linguagem figurada, a linguagem de associação de figuras e tal. Isso para a gente é difícil traduzir. Uma metáfora, para que você a mantenha como metáfora, na maioria dos casos é muito difícil. Eu sou o pão da vida. Gente, não é brincadeira não. Não é brincadeira. Metonímias, personificação. Jonas,
Jonas tem umas personificações, você pega lá o navio, eu não sei como é que está, não lembro o texto em português, mas parece que no hebraico, se não me engano, diz assim que o navio pensava que iria se espedaçar, alguma coisa assim, atribuindo uma característica de ser humano a um ser inanimado. Então, é a personificação. E isso nós temos muitas vezes no Antigo Testamento. Não é? Como é que você faz isso? Jerusalém, Jerusalém, eu lembro, eu estava revisando o Antigo Testamento, não lembro se é em Jeremias, é isso. Jerusalém está sendo tratada como uma prostituta. Misericórdia, para traduzir isso literalmente, não tem como. Não tem como. Porque a palavra Jerusalém ali estava sendo usada como uma figura de linguagem, muito provavelmente como uma metonímia. Jerusalém está sendo usada para representar a população de Jerusalém. Então nós tivemos que traduzir como: Jerusalemita, Jerusalemitas, vocês são como uma prostituta. Por aí vai. Então nós temos duas coisas. Nós pegamos Jerusalém e colocamos como mudamos para os moradores de Jerusalém e pegamos a metáfora e traduzimos como Simone, vocês são como uma prostituta. Porque não dava para traduzir a figura diretamente. Desafios históricos culturais, né? Costumes diferentes, roupa, comida, moradia, ferramentas, hábitos. A palavra para moeda, por exemplo. Os já pegaram a palavra para dinheiro. Antigamente eles trocavam, né, um labial, isso muito antigamente, né? Chamado tamantaré, era um labial, ou de pedra, ou de osso, ou de pena de animal, era um labial que eles usavam tradicionalmente, e eles trocavam esse tamantaré. Então, passou-se a usar esse termo para o dinheiro. Aí de repente já vem a moeda, mas como é que nós vamos falar então moeda? Então, tamantaré puntaratã. É o dinheiro do peito duro, porque no meio dele, né, é duro, então isso é moeda, a palavra é moeda, e por aí vai. Mas aí você tem denário, você tem uma série de coisas que são conceitos desconhecidos. Por exemplo, bater no peito na cultura judaica tem um sentido, em outras culturas tem um sentido completamente oposto. Não é uma atitude de lamento, de pesar, de choro, disso, ou de consciência de pecado, ou aquilo outro. Eu sou bonzão, eu sou o cara, entendeu? Então, às vezes, um ato assim que você pensa, não posso traduzir literalmente, mas você tem que verificar o sentido, porque o sentido pode ser completamente inverso do sentido que o autor entendeu. Agora, vou fazer um teste aqui com vocês. Vamos lá, eu sei que está pesado, né? E aí eu quero que vocês me ajudem. Vocês vão ser tradutores por 1 minuto. Vamos lá. Eu tenho em Lucas 11, 24, alguém pode ler? Os crentes aí trouxeram a Bíblia? Lucas 11, 24 e Romanos 8, 16. Vejam esses dois textos, por favor. Pode ler rapidinho. Quem achou pode ler. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Pronto. A palavra que eu quero que vocês prestem atenção é a palavra espírito. Agora Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No primeiro texto, que espírito é? É um demônio. No segundo texto, lê de novo, por favor, para mim. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra espírito aparece 2 vezes, mesma palavra do grego. Elas têm o mesmo sentido? No primeiro, espírito com E maiúsculo, aí na sua Bíblia. No segundo, espírito com E minúsculo, uma referência ao espírito humano. Mas no grego é uma palavra só, não é? Pela fé, né? Agora, em Tembé, a mesma palavra, espírito, eu tenho
Azan, Apiterera, Rupiuara, Teque e Caruara. Eu só posso usar uma. Vocês vão me dizer qual é que eu vou usar em Lucas 11, 24. Lucas 11, 24 é uma referência a um espírito mau, um espírito demônio. A palavra Azan é o espírito mau, o espírito indesejado, aquele espírito que vem para fazer o mal. Ele incorpora, ele joga a pessoa no chão, ele machuca, ele maltrata, ele mata a pessoa. A Piterera é espírito fantasma, é aquela aparição. O camarada vai para a mata caçar à noite, de repente uma Piterera aparece, ele joga a espingarda no chão e corre para ver. É o Apiterera, o espírito. Rupiuara é também um espírito que incorpora, mas ele é um espírito do animal. Então você tem o Rupiuara do porco do mato queixada, você tem o Rupiuara do macaco guariba, você tem o Rupiuara de outros animais. Ele é um espírito, mas é o espírito do animal. Ele pode fazer mal também, ou ele pode fazer bem, ele pode... Certo? Teque. Teque é o espírito que nós temos, é a parte imaterial, a nossa parte imaterial. E Caruara é o espírito ancestral, o espírito dos meus parentes mortos, que agora está no céu e que ao serem invocados vem em meu auxílio para curar ou para fazer alguma coisa. Meu Deus! Então em Lucas 11, 24, você é o tradutor para a língua Temé. Qual das palavras você vai usar? Boa, você vai usar Azan, que é a palavra que está lá no texto de Lucas 11, 24. Agora, Romanos 8, 16. Aqui eu vou ajudar vocês, porque foi feita uma modificaçãozinha. Na primeira palavra, opa, alguém já falou aí. O espírito humano tem. O segundo espírito seria Do segundo, tá bom, perfeito. Essa é a palavra que foi usada para a segunda referência. E a primeira? Associar o teque de Deus. Exatamente. Então o que foi feito? Foi usado teque e acrescentado uma outra palavra, teque puran, o espírito belo, ou espírito bom. Essa é a palavra para Espírito Santo na língua também. Percebe? Mas essas são decisões que o tradutor tem que fazer. E para fazer, ele tem que fazer uma pesquisa profunda, né? Porque ele não pode simplesmente, vou escolher uma dessas aqui. Não, ele tem que ir lá e pesquisar, tá certo? Porque as cosmovisões são diferentes. Na nossa cosmovisão não cristã, não há lugar para esses espíritos ancestrais, não é? Que podem ser invocados. Nós temos a visão dos patriarcas e tudo mais no Antigo Testamento, mas eles não são espíritos que podem ser invocados e que vêm em auxílio do povo de Israel, por aí vai, tá certo? Então essas são algumas decisões que nós temos que fazer. Eu não sei se eu devo fazer essa parte, filho, o tempo já está, a gente tem tempo ou não, porque eu ia tocar agora nos desafios externos. Até agora eu falei dos desafios internos, própria natureza de tradução. Existe aquele famoso ditado, né, que os tradutores gostam de citar, tradutor e traditore, né, tradutor, traidor, porque imagina-se que ao traduzir você acaba traindo o autor. Tem todas essas lutas internas das teorias de tradução, das polêmicas de tradução, das decisões que você faz como tradutor. Eu aprendi uma coisa com o meu mentor de tradução, que foi o tradutor que traduziu essa Bíblia aqui. Ele dizia sempre para mim: você não pode proteger o seu texto, no sentido de, o fim está certo, ninguém toca. Se tocar é o meio da flecha. Não tem como fazer isso. Você, como tradutor, você tem que ter a humildade de dizer: eu fiz o melhor que eu pude, mas certamente há como melhorar esse texto. Certamente há como aperfeiçoar e por aí vai. A gente tem que ter essa atitude, não pode
Tem tradutor também que guarda assim, eu não vou mostrar, porque senão o camarada vai começar a criticar. E olha, porque a palavra eclesia do grego, chamar para fora, não sei o que, o senhor devia ter traduzido como chamar para fora. Eu digo, ô meu filho, chamar para fora. Tá bom? Nessa parte são desafios externos. Traduzir a Bíblia para uma língua indígena hoje no Brasil é considerado como um ato de etnocídio. Isto é, quando você entrega uma Bíblia para uma comunidade indígena, você está destruindo aquela cultura. Porque a acusação é que aqui nós estamos apresentando uma outra cosmovisão, uma outra cultura, um outro mundo, e por aí vai. É um ato de agressão cultural. Não condiz com uma visão pós-moderna e pluralista. É um ato de imposição religiosa. Quais as respostas que nós poderíamos dar a essas indagações ou a essas acusações? A primeira é que, em certo sentido, é uma reação a erros históricos. Nós somos vistos como neojesuítas. Aliás, eu fui chamado de neojesuíta por uma aluna do mestrado do Mackenzie. Eu quase entro na carne por uns 5 minutos para responder. Ao analisar o nosso programa de educação bilíngue na aldeia, ela disse que eles são neojesuítas, são como jesuítas. Eu não me considero nem um pouco como jesuítas. Mas há essa reação. Pô, gente, nós temos que admitir que em nome do cristianismo muitos erros foram cometidos. Nós temos que admitir. Erros graves foram cometidos para com os povos minoritários da América em nome do cristianismo. É aquele problema, né, de o cristianismo ser diferente do evangelho muitas vezes, né? Então a gente admite esse elemento aí, a gente admite de que erros foram cometidos em termos históricos. Mas o interessante é que não fomos nós, na maioria das vezes, missionários evangélicos, protestantes, que cometemos esses erros. Mas na hora que é interessante, aí a gente é colocado no bojo também. Nós entendemos que essas acusações partem de um conceito equivocado de cultura. Para essa antropologia brasileira hoje, o conceito de cultura é um conceito congelado. E eles tratam o indígena assim, quase como um zoológico humano, intocado. A área é fechada e o indígena, por exemplo, é Sérgio, teu nome, Sérgio? Caiuá, é Sérgio, né? O Sérgio, para alguns desses antropólogos, ele não encaixaria no estereótipo do indígena, porque ele está aqui aprendendo em português, num seminário cristão, está todo vestido ali com casaco, com isso, com aquilo, não tem uma pena, não tem um brinco, não tem isso, não tem aquilo outro. No estereótipo dessas pessoas, a visão que eles têm de cultura, isso é inconcebível. Só que esse conceito de cultura é um conceito que os próprios indígenas rejeitam. Eles não querem essa cultura congelada que retire deles o direito de conhecer novas coisas. Né? Então a gente discute essa questão do conceito de cultura. Eu vou ser franco para vocês, eu acho que é simplesmente uma visão anti-evangélica. Ela não tem nada de academicismo, não é uma visão acadêmica, não é uma postura científica, é uma postura ideológica e é uma postura anticristã. Faz parte desse processo do mundo ocidental, da tentativa de extirpar o cristianismo da história e da tradição do mundo ocidental. Faz parte disso, essa visão humanista anticristã. Aí eu vou dizer aqui, é preciso levar em conta que a Bíblia valoriza a língua nativa. Eu desafio, procurem uma língua indígena em que a Bíblia foi traduzida e veja se essa língua morreu. Agora, muitas línguas indígenas morreram no Brasil, vocês sabem disso. Muitas línguas morreram. Tantas outras estão morrendo. Eu tive uma experiência incrível um tempo atrás,
numa aldeia Guajajara. Eu cheguei numa aldeia Guajajara onde o povo não me conhecia. Era para uma reunião de educação e eu estava com pessoas da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Enquanto eles reuniam com o cacique, eu fiquei do lado de fora e várias crianças se aproximaram de mim. E eu comecei a falar em Guajajara para elas. Uma delas falou assim para mim: "Emoço", em português. "Emoço", bem maranhense. "Emoço, o senhor é italiano?" E eu respondi: "Não, qual?" E a terra é "Não, eu não sou italiano, eu estou falando na sua língua." E ela: "O senhor é americano, é?" Uma outra criança disse: "Minha irmã, ele está falando na nossa língua." Então veja o que está acontecendo no mundo indígena hoje. Pessoas que estão perdendo a sua língua. Onde a Bíblia chega, a Bíblia valoriza a língua indígena. O camarada começa a ler as escrituras e ele começa a fortalecer o seu sentimento de orgulho em relação à língua indígena, porque ele nem imaginava que a sua língua fosse bonita e complexa o suficiente para estar em forma escrita. Com os Tembé no início, quando eu ia para Belém com eles diziam assim para mim: dizia assim: "Não fala para mim em Tembé não, fala em português, na cidade." E eu insistia, dizia assim: "Por quê?" Eles eles vão saber que a gente é índio. E se vocês são o quê? Aí um dia eu radicalizei. Belém é uma cidade turística, muitos estrangeiros. Eu peguei esse rapaz e levei lá para uma praça central de Belém, onde havia muitos turistas. Eu disse: "Fica aqui, só escuta." E americano falando em inglês, e alemão falando em alemão. Eu disse: "Eles estão falando em que língua?" "Não sei não." "É português?" "Não. É a língua dele, aquele ali é americano, está falando em inglês." "Ele tem vergonha de falar a língua dele?" "Não, não tem." "Por que você tem vergonha de falar a sua língua? Sua língua é bonita, é complexa, é tão complexa que brasileiros não conseguem aprender. Gente de FUNAI que vai para lá não consegue aprender. Até missionários, vários missionários não conseguiram aprender. Pela complexidade da língua. Então as escrituras valorizam a língua. Fortalece o sentimento de identidade. Agora, óbvio que depende de como o missionário prega o Evangelho. Nós tratamos um pouquinho sobre isso ontem, né? Eu não acredito que um indígena tenha que deixar de ser indígena porque ele é evangélico, em hipótese alguma. Ele continua indígena, como eu continuo brasileiro. É americanizado, mas brasileiro. Porque o Evangelho não nos rouba a identidade do nosso povo e da nossa cultura. Esse último argumento aqui não apresenta material totalmente estranho. O Bob Buller, que é um tradutor, foi o tradutor para a língua guarani, ele escreveu um artigo em que ele detalha bem essas questões, né? De conceitos que eram conceitos comuns entre as escrituras e a cultura guarani. E aí ele vai citando vários exemplos, a começar da palavra Deus para Deus e uma série de outras coisas. Eu não vou destacar isso aqui. Vamos caminhar para o final, mas seria um argumento em favor das escrituras traduzidas para uma dessas línguas. Agora vou terminar aqui com respostas que esse estudioso, é um teólogo, Lamin Sanneh, africano, professor de Yale, ele era de um povo tribal na África, de origem muçulmana, e ele se converteu ao Evangelho, saiu do seu país porque quase morreu, estudou, e hoje ele é um dos grandes nomes nessa área de tradução e de coisas assim nos Estados Unidos. E aí fizeram algumas perguntas a ele em relação à tradução das escrituras. E a pergunta era essa, sobre a imposição cultural e a destruição da cultura e por aí vai. E ele disse: a tradução da Bíblia
fortalece o imaginário cultural de uma tradição cujos gêneros, narrativa e sabedoria apresentam afinidades orais e étnicas com histórias bíblicas sobre criação, aliança, cativeiro, deserto, sofrimento, restauração, esperança e abundância. Traduzir é uma forma de imposição religiosa? Ele responde, não. Acredito que se você quer impor religião sobre uma pessoa, tradução é a última coisa a respeito do que você pensaria. As demandas dos estudos linguísticos e profissionais e o compromisso por formas locais e seu uso são inconsistentes com a ideia de impor algo a alguém. E ele continua, tradução não é uma ferramenta para se caçar cabeças. Ela simplesmente argumenta em favor da conversão pela persuasão, ao invés da força ou de outros meios anônimos. E aqui eu digo que a decisão deve ser um pouco. Aí eu vou só citar aqui testemunhos de alguns indígenas sobre a tradução que receberam na sua própria língua, tá bom? Para a gente terminar. Tá? Esse indígena aqui, Cadiuel, que é uma tribo de Mato Grosso, disse, a Bíblia que eu tenho é em português. É uma língua que eu acho difícil de falar e entender. Agora que eu estou ajudando na tradução da Bíblia para a minha língua, é que eu entendo bem melhor quem é Deus, aquilo que Ele quer me falar e tudo aquilo que eu devo fazer. O Zelito Tenharim diz, queremos as escrituras na nossa língua. Temos que conservar a nossa cultura. Todos os povos precisam ter as escrituras traduzidas nas suas próprias línguas. O Francisco Uripaco disse, antes de conhecermos a palavra de Deus, vivíamos com medo dos espíritos da mata. Não tínhamos paz nem nuvens, sempre existiam conflitos entre nós e os vizinhos. E por quase nada espancávamos as nossas mulheres e nossos filhos. Os pajés nos enganavam. Nossa vida era só temor, tínhamos medo de tudo e de todos. Mas a palavra de Deus nos trouxe paz e iluminou as nossas vidas. E aqui a minha favorita, um indígena Pinagé, que nós vamos deixar anônimo, e a oração que ele fez. Olá, Deus. Aqui estamos para ler a tua fala no papel. É muito bom ter em nossa própria língua. Nós temos feito muitas coisas más, mas o teu filho desceu e morreu para pagar pela nossa maldade. Que bom que o Senhor o enviou para nós. Agora nós iremos ler a tua fala no papel. Ajuda-nos a obedecer a ela. Nós queremos te seguir. É só. E assim eu termino então a minha palestra sobre o desafio de tradução para línguas indígenas.